Olá, pessoal. Bom, dando continuidade à questão do estudo, né, da estrutura das palavras, da morfologia, hoje a gente vai ver o pronome, né, o que é o pronome, tá? Então, o pronome é a palavra, né, que vai substituir o substantivo, né? Por isso que se chama pronome. Mas também não só substituir, né, o substantivo, como também acompanhá-lo, né? Então, por isso que nós chamamos pronome, porque ou ele substitui ou ele acompanha o substantivo, tá? Aí aqui, como exemplo, nós temos Luísa é estudiosa, né? Qual o pronome que eu poderia, então, substituir o substantivo, o nome Luísa? Ela passou no exame, né? Por que eu vou substituir pelo pronome ela? Porque Luísa é um substantivo feminino, no singular, tá? Então, nós vamos substituir pelo pronome pelo pronome ela, né, o substantivo Luísa. No exemplo abaixo, nosso carro é velho, né? O nosso ele não está substituindo o carro, a não ser que você for repeti-lo numa próxima oração. Por exemplo, nosso carro é velho. O nosso estava empoeirado, né? Então, o nosso, nesse caso, eu consigo fazer a substituição. Mas, a princípio, por ele ser um pronome possessivo, ele vai acompanhar o substantivo. E ele vai variar de acordo com o substantivo. Se estiver no masculino, fica no masculino. Se estiver singular, vai para o singular. Se estiver no plural, vai para o plural. E assim vai, né? Porque o pronome possessivo, ele também vai ter essa questão da flexão em relação ao gênero, tá? Em relação à classificação, então nós temos, né, os pronomes eles são classificados em pronomes pessoais, né, do caso reto, oblíquo e de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, tá? E a partir de agora a gente vai ver toda essa classificação e as peculiaridades e regras de cada um. Então, começando pelos pronomes pessoais, né? São os que substituem as três pessoas gramaticais. Eu, né? Nós, que é a primeira pessoa, que é o falante, né? Tanto faz ser do singular quanto do plural. Então, eu, a primeira pessoa do singular, e nós, a primeira pessoa do plural, né? Nós somos falantes, nós quem estamos falando. Tu e vós, que é a segunda pessoa do singular e do plural, que é o ouvinte, porque se eu falo, eu falo para alguém, que é tu, né? Se eu, né, se estamos no plural, que é nós, eu vou falar para alguém que é vós, que é o ouvinte, tá? E ele, ela, eles ou elas, que é a terceira pessoa, que é aquela de quem se fala, né? Então, eu levei um presente a ela, né? Então, você está falando para uma pessoa, você é o falante, está falando para uma pessoa de outra pessoa, né? Então, a terceira pessoa sempre será aquela de quem se fala, tá? E os pronomes, eles são divididos em retos, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, se, consigo, né? E os pronomes de tratamento, tá? Que são aqueles que a gente usa para tratar de uma forma diferenciada as pessoas. Então, os pronomes do caso reto, quais são os usos, né? São utilizados antes do verbo, pois eles indicam quem pratica a ação. Por exemplo, ela nadou bastante. Este livro é para eu ler. Por quê? Eu estou praticando a ação, né? Ela nadou bastante, tá? Então, nadou é um verbo, ler é um verbo, eu vou usar o pronome do caso reto, pois são eles que praticam a ação, tá? Pronomes de tratamento, né? Quais são os usos? Utilizamos para nos referir a pessoas com cargos elevados e com formalidade. Por exemplo, Vossa Majestade para a rainha, né, reis, né? Então, a Vossa Majestade, a rainha Elizabeth II da Inglaterra.
Vossa Santidade, o Papa João Paulo II. Então, eu tenho pronomes de tratamento justamente para diferenciar o tratamento a uma pessoa em virtude de um grau elevado que ela tenha de uma formalidade, né, de algum cargo que essa pessoa possua. Pronomes possessivos, né? Quais são os usos dos pronomes possessivos? São utilizados para indicar posse, né? E sempre acompanham o substantivo, ou pode substituí-lo, como foi o caso que eu comentei com vocês em relação ao nosso carro, tá? O pronome possessivo, ele concorda em gênero, número com o substantivo, ele tem essa flexão, ele vai concordar. Então, por exemplo, nossa rifa é mais barata. Ela comprou a nossa, né? Nossa rifa está sendo, o nosso está acompanhando o substantivo rifa, pois ele está indicando a posse, né? É qualquer rifa? Não, é a nossa. E na segunda oração, ela comprou a nossa, nossa substitui o quê? A rifa. Então, o pronome possessivo, ele vai tanto acompanhar quanto substituir também o substantivo quando for requerido. Os pronomes possessivos, né? Então, eu tenho primeira pessoa, meu, meus, minha, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas. Primeira pessoa sempre pensando singular e plural. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas, vosso, vossa, vossos e vossas. E a terceira pessoa, que é o seu, sua, os seus e os suas. Aí nós temos também os pronomes demonstrativos, né? Para que eles indicam? Eles demonstram a posição de alguma coisa em relação a outra, né? A uma pessoa, geralmente, né, da classe gramatical pertencente. Então, por exemplo, este livro é excelente, né? Então, eu estou demonstrando que este livro que está perto de mim, segurando, ou que esteja próximo a mim, né, que estou falando, é excelente. Não é qualquer livro, eu estou demonstrando que é este. Da mesma forma que eu falar, por exemplo, aquela árvore está muito grande. Aquela, ela vai me indicar o quê? Uma posição, né, de um ser que está longe de mim e longe de quem está ouvindo. Aquela está longe dos dois, né? E eu estou colocando uma situação espacial nela, que ela está longe de nós dois, ela está longe, né? Então, o pronome demonstrativo, ele vai justamente fazer isso, ele vai demonstrar uma posição, né, de alguma coisa em relação ao falante, né? A situação dialogante ali do momento. Quais são esses principais pronomes? Então, sempre referente à primeira pessoa. Este, as variações, estes, esta e estas, e isto. A segunda pessoa, esse, né? Por quê? Eu tenho primeira, segunda e terceira? Porque eu tenho a primeira pessoa que é a que fala. Então, se alguma coisa está perto de mim, eu vou usar o te, este, estes, esta, estas, isto, né? Sempre lembrando, primeira pessoa quem é? Eu e nós. Segunda pessoa, que é a pessoa que ouve, né? Tu e vós. Então, esse, esses, essa, essas e isso. E a terceira pessoa, que é de quem se fala, né? Então, nós temos aquele, aqueles, aquela, aquelas e o aquilo, tá? Outras variações que nós temos. Então, outras variações dos pronomes demonstrativos. O, nem tudo o que reluz é ouro. Esse o eu posso substituir pelo aquilo, né? Mas o, ele também serve como uma outra variação de um pronome demonstrativo. Mesmo, né? Ele mesmo consertou a porta, tá indicando, né? Aqui seria a questão de mais um pronome do caso oblíquo. O próprio ou própria, né? Ela própria lava suas roupas, né? Também voltando à reflexão aí para a pessoa. Semelhante, nunca vi semelhante sujeira, nunca vi essa sujeira, né? Então você pode sempre trocar por um pronome. E tal, não disse tal coisa, não disse essa coisa. Então você percebe que
dá pra gente trocar sempre por um outro pronome, né? Então, essas variações, você quer ver se realmente se encaixam em pronome, você sempre substitui, né, o ou mesmo, próprio, semelhante, o tal, por um próprio pronome, né? Então, ele próprio consertou a porta, ela mesma lava suas roupas, né? Então, você vê que eles se completam entre si. E os pronomes indefinidos, né? Que, como o próprio nome já diz, são aqueles que dão um sentido vago, né? Não define nada, terceira pessoa, indicando algo indeterminado. Então, por exemplo, alguém está tossindo. Está se falando quem é, sabe quem é essa pessoa, está determinando que é o Paulo, Pedro, ele? Não, mas sabe-se que tem alguém tossindo. Todos foram às compras, né? Todos quem? Foram às compras, pessoas, mas eu não sei quem é. Então, é uma forma de você dizer que existem pessoas, existem gente, né? Existem pessoas, existem coisas sendo feitas, mas não se dá o nome a essas coisas, tá? E os pronomes podem ser classificados em variáveis ou invariáveis, né? Então vamos lá, os variáveis, né? O que significa variáveis? Você tem o plural, o singular, o feminino e o masculino. Eles variam de acordo com a situação. Alguns, algumas. Nenhum, nenhumas, né? Todo, todos, toda, todas. Muito, muitos, muitas. Pouco, poucos, poucas. Certo, certa, certas. Outro, outros, outras. E qualquer, quaisquer, quantas. Então, esses são variáveis porque vocês percebem que eles vão desde o masculino, passando pelo plural, feminino, plural. Invariáveis, algo, não existe algo, né? Está acontecendo algo. Estão acontecendo algo, não existe, né? Alguém, nada, ninguém, tudo, cada, quem e que. Esses são invariáveis, eles não possuem plural, não possuem singular, eles não flexionam. E as locuções pronominais. O que são locuções pronominais, né? São locuções que indicam como os pronomes indefinidos e indefinições, né? Ou seja, você não tem uma definição de quem fez ou algo, quem está praticando algo. Só que a diferença é que as locuções, né, assim como outras que nós temos, locuções verbais, locuções adverbiais, locuções adjetivas. O que são locuções? São expressões. São duas ou mais palavras que indicam algo. Locuções pronominais, portanto, são duas palavras ou mais que vão remeter a essa questão dos pronomes, no caso, indefinidos. Então, por exemplo, todo o mundo. O que é todo mundo? Várias pessoas, muitas pessoas, né? Todo mundo deve economizar água. Qualquer um sabe essa matéria. Qualquer um pressupõe que alguém, né, sabe essa matéria, ou ninguém sabe essa matéria, seja lá o que for. Mas eu usei o quê? Duas palavras. Duas palavras ou mais formam locuções pronominais, e sempre com esse sentido vago, né, no sentido de ser um pronome indefinido. Cada um pensa de uma forma, né? Cada pessoa pensa de uma forma. Então, de novo, a questão do pronome indefinido, né? Você tem duas palavras que elas vão expressar algo indeterminado. E os pronomes interrogativos, né? Como o próprio nome já diz, são pronomes que são usados em frases interrogativas, né? Então, por exemplo, qual a matéria do concurso? Quais países são considerados ricos? Quem é ele? Quantas laranjas eu compro? Pode vir dessa maneira direta, em forma de pergunta, e pode vir também em forma indireta, que você não está fazendo uma pergunta propriamente dita, uma pergunta que você está utilizando o ponto de interrogação, tá? Você pode colocar, por exemplo, você pode fazer a questão da colocação. Queria saber quem mexeu em minha comida. E não dizer diretamente, quem mexeu em minha comida? Com ponto de exclamação, né? Então, você pode fazer essa pergunta indiretamente, tá?
Quando você faz essa pergunta indiretamente, você coloca o pronome interrogativo no meio da frase. Quando você quer fazer a pergunta diretamente, você o coloca no começo da oração e termina com um ponto de interrogação. Então, ó, perguntei que horas são, né? É uma pergunta indireta. Qual seria a forma direta de eu fazer essa pergunta? Que horas são? Né? Então, eu coloco sempre o pronome no começo e com o sinal de pontuação relacionado à interrogação. Se não, eu posso colocá-lo de uma forma indireta, mas no meio da oração. Existem outras variações também, como por exemplo, cadê, né? Cadê meu dinheiro? Onde está o meu dinheiro, né? O cadê seria mais relacionado a lugar, tá? Você está perguntando, preocupado de saber onde que se encontra determinado objeto ou pessoa. E agora, né, para finalizar, os pronomes relativos, tá? Por que se chamam pronomes relativos? Porque são pronomes que se relacionam com termos da frase, né? Geralmente os antecedentes. Então, ele vai sempre relacionar ao termo anterior, vai sempre estar relacionado com o termo anterior. Então, vamos ao exemplo. O livro que comprei tinha uma capa linda. O livro que comprei tinha uma capa linda. Qual livro tinha uma capa linda? Aquele que eu comprei, né? Então, o que ele está fazendo menção ao eu? Não. Ao capa linda? Não. A quem? Ao livro, né? Então, aquele que tinha uma capa linda foi o livro que comprei. Então, o que ele sempre vai fazer o que? Menção ao termo anterior. Por isso que se chama pronome relativo, né? Eles estão relacionando termos da frase, tá? Então, o que é o pronome relativo ao termo livro. Não está relacionado a qualquer termo da oração, como eu acabei de explicar, mas sim ao livro que foi comprado, tá? Outros pronomes relativos que nós temos. Então, eu tenho o cujo, suas variações, né, que geralmente indicam posse. Por exemplo, o homem cujo cabelo é grisalho não é meu pai, né? Então, eu estou dando uma característica para a pessoa e explicando algo. O cujo, geralmente, né, ele vai indicar essa posse, essa explicação de alguma coisa. O qual, a qual, os quais, as quais, suas variações, que, né? O quem, perdão, que é invariável e só se refere à pessoa. Então, por exemplo, foi eu quem fiz a tarefa. Aqui é permitido o uso do pronome que? Sim, mas como é relacionado à pessoa, a preferência é para o pronome quem,